Na Rádio Sou Vida 87,5 FM, o projeto Clarice para Crianças. A literatura de Clarice Lispector no universo infantil. Numa série de 12 programas com 10 minutos aproximadamente. Representado por um elenco profissional. Conteúdo livre para toda a família. Olá, meus queridos ouvintes, aqui é Tiago Thierry, locutor da Rádio Sou Vida, em mais um episódio das Histórias de Clarice Lispector. Na história anterior, a autora termina pedindo perdão por ter matado os peixes. Acredito que você já tenha perdoado depois do esclarecimento dela sobre tudo o que aconteceu, não é? Como digo, a cada programa uma nova história. Hoje, para você, a gente vai contar uma história que tem a ver com coelho pensante. Coelho pensante? Quem disse que coelho não pensa? Sou vida, sou esperança, imaginação de uma criança. 1, 2, 3, já vai começar. Qual será a história que hoje eu vou lhes contar? Com vocês a história... O Mistério do Coelho Pensante, de Clarice Lispector. Atenção! Aviso! Esta história só serve para criança que simpatiza com coelho. Era uma vez um coelho que pensava com o nariz dele. Espera que eu explico. O coelho de estimação do menino não falava, nunca disse uma só palavra na vida. Se você pensa que era diferente dos outros coelhos, está enganado. Para dizer a verdade, não passava de um coelho. O máximo que se pode dizer é que se tratava de um coelho muito branco. A coisa especial que acontecia com este coelho era que ele pensava as poucas ideias que tinha com o nariz dele. O jeito de pensar as ideias dele era mexendo bem depressa o nariz. Tanto franzia e desfranzia o nariz que o nariz vivia cor-de-rosa. Quem olhasse podia achar que pensava sem parar. Não é verdade. Só o nariz dele é que era rápido, a cabeça não. E para conseguir cheirar uma só ideia, precisava franzir 15.000 vezes o nariz. Pois bem, um dia o nariz de Joãozinho, era assim que se chamava o coelho dessa história, conseguiu farejar uma coisa tão maravilhosa que ele ficou bobo. De pura alegria, seu coração bateu tão depressa como se ele tivesse engolido muitas borboletas. Joãozinho disse para ele mesmo: Puxa, eu não passo de um coelho branco, mas acabo de cheirar uma ideia tão boa que até parece ideia de menino. E ficou encantado. A ideia que tinha cheirado era tão boa quanto o cheiro de uma cenoura fresca. Joãozinho começou então a trabalhar nessa ideia. E para isso, precisou mexer tanto o nariz que dessa vez o nariz ficou quase vermelho. Coelho tem muita dificuldade de pensar porque ninguém acredita que ele pense. E ninguém espera que ele pense. Tanto que a natureza do coelho até já se habituou a não pensar. Contanto que sejam amados, eles não se incomodam de ser burrinhos. Desconfio que você não sabe bem o que quer dizer natureza de coelho, hein? Pois explica isso pra gente, por favor. Crianças, a natureza de coelho é o modo como o coelho é feito. Por exemplo, a natureza dele dá mais filhinhos do que a natureza das pessoas. É por isso que ele é meio bobo para pensar, mas não é nada bobo quando se trata de ter filhinhos. Entendeu? Acho que sim. Como eu ia contando, Joãozinho começou a trabalhar na ideia. A ideia era a seguinte: fugir da casinhola todas as vezes que não houvesse comida para ele lá dentro da casinhola. Faz muito sentido o coelho ter essa ideia. Afinal, comida é algo essencial. Exatamente. Essa história é uma história real. E todo mundo sabe que essa ideia é exatamente a espécie de ideia que um coelho é capaz de cheirar, pois a natureza dele só é esperta para as coisas de que ele precisa. Bom,
Como eu ia contando, Joãozinho lembrou-se de fugir cada vez que faltasse comida para ele lá dentro da casinhola. Mas o problema era o seguinte: como é que ia poder sair lá de dentro? A casinhola tinha grades muito estreitas e Joãozinho, além de branco, era gordo. É claro que não podia passar pelas grades. O único modo de se abrir a casinhola era levantando o tampo. E o tampo, criançada, era de ferro pesado. Só gente é que sabia e tinha força para levantar. Durante 2 dias, Joãozinho franziu e desfranziu o nariz milhares de vezes para ver se cheirava a solução. E a ideia finalmente veio! Conta logo a ideia do coelho, porque eu e a criançada que tá ouvindo a Rádio Solvida 87,5 FM estamos super curiosas. Bom, dessa vez, gente, foi uma ideia tão boa que nem mesmo criança, que tem ideias ótimas, pode adivinhar. A ideia foi a seguinte: ele descobriu como sair da casinhola. E se bem pensou, melhor fez. De repente, os donos do coelho viram o coelho na calçada. Gritaram, correram atrás dele, chamaram as outras crianças da rua e todas juntas cercaram Joãozinho e finalmente conseguiram prendê-lo de novo. Você, na certa, está esperando que eu agora diga qual foi o jeito que ele arranjou para sair de lá, certo? Exatamente, é isso que a gente quer muito saber. Mas aí é que tá o mistério. Eu não sei. E as crianças da história também não sabiam. Porque, como eu lhe disse, o tampo era de ferro pesado. Pelas grades, nunquinha. Lembre-se de que Joãozinho era gordo e as grades eram apertadas demais. Enquanto isso, as crianças que não têm natureza boba foram notando que o coelho branco só fugia quando não havia comida para ele lá dentro da casinhola. De modo que nunca mais se esqueceram de encher o prato dele. E a vida para aquele coelho branco passou a ser muito boa. Comida era o que não lhe faltava nunca, nunquinha. Mas acontece que Joãozinho, tendo fugido algumas vezes, tomou gosto e passou a fugir sem motivo nenhum, só mesmo pelo gosto de fugir. Mas que coelho bagunceiro, hein? Pois é, comida até sobrava, mas ele sentiu uma saudade muito grande de fugir. Você compreende? Criança não precisa fugir porque não vive entre grades. É claro que o coração de Joãozinho batia feito louco quando ele fugia, mas faz parte de ser coelho ter o coração muito assustado. Assim como faz parte da natureza do coelho farejar ideias com o nariz. Pouco a pouco, a vida de Joãozinho passou a ser a seguinte: comer bem e fugir, e sempre de coração batendo. Um programa ótimo! Ele fugia, as crianças o agarravam, ele tinha comida e ele era assim, muito feliz. Era tão feliz que às vezes o seu nariz se mexia tão depressa como se ele estivesse cheirando o mundo inteirinho. Coelho compreende as coisas com o nariz. Vocês que estão aí me ouvindo, por um acaso acham que os donos do Joãozinho se zangavam com ele? Eu acho que sim. Zangavam sim, mas zangavam como pai e mãe se zangam com os filhos. Zangavam sem parar de gostar. E assim era a vida desse coelho grande, branco e gorducho. Fugir pelo simples prazer de fugir e voltar para a gaiola recebendo sempre muito carinho e muita comida. Bem, crianças, mas eu continuo a lhes perguntar o seguinte: como é que o coelho branco saía de dentro das grades? Não sei. Essa é uma história tão misteriosa que até hoje não encontrei uma só criança que me desse uma resposta boa. E olha que fico franzindo meu nariz bem depressa para ver se eu mesma descubro. E até agora, nada. Mas, se vocês quiserem adivinhar o mistério, experimentem franzir o nariz para ver se dá certo. É capaz de vocês descobrirem a solução, porque menino e menina entendem mais de coelhos do que a gente adulta como eu, né? Boa ideia. E quando descobrirem, contem pra gente, hein? Nós vamos ficando por aqui, esperando você para o próximo programa com a história Quase de Verdade.
uma história encantadora do cachorro Ulisses e sua dona Clarice. Vem ouvir comigo? Acompanhe a Rádio Solvida toda sexta-feira ao meio-dia e também no sábado, com reprise ao meio-dia, o projeto Clarice para Crianças. Você também pode acessar todos os programas através das nossas redes sociais. Por lá, você consegue interagir, dar a sua opinião de cada programa e também compartilhar com outras pessoas. O nosso site, radiosolvidafm.com.br, no Instagram e Facebook você nos encontra como Rádio Solvida. No YouTube, Rádio Solvida 87,5 FM. Esse projeto foi realizado com o apoio da 8ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo.